Olá pessoal, já está na hora de conferir mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Larissa Canhani. Larissa, uma boa tarde, é um prazer recebê-la novamente. Boa tarde, o prazer é meu estar aqui de novo, Natália. Hoje a gente vai bater um papo super interessante sobre a questão da publicidade voltada para as crianças e, é claro, sobre consumismo. Acompanhe uma reportagem sobre esse assunto. A nossa conversa hoje é com a Isabela Henriques, diretora do Instituto Alana. Nesses 10 anos de projeto Criança e Consumo, o que mudou? A grande mudança nesses 10 anos é que hoje o tema do consumismo infantil e o tema do direcionamento da publicidade voltada ao público infantil é um tema falado, é um tema discutido, é um tema refletido e pensado. E essa é a missão do projeto Criança e Consumo, fomentar a reflexão e a discussão sobre os impactos do consumismo na infância e sobre os impactos que a publicidade que fala com a criança tem na vida delas e de toda a sociedade. O primeiro impacto, a primeira consequência é a formação de valores consumistas, do eu quero, eu preciso ter isso, porque senão eu não vou ser feliz. A partir daí a gente tem outras consequências, como é o caso, dependendo do tipo de publicidade, um apelo à erotização precoce, isso acontece muito quando se trata de produtos voltados especialmente às meninas. Um caso especialmente dos meninos, porque a publicidade ela tem essa segmentação de gênero muito forte, um apelo à violência, né, que ela traz. Quando a gente fala de publicidade de alimentos, a gente vai ter o problema como consequência direta, que as pesquisas já são exaustivas nesse sentido, que é a questão da obesidade infantil. Em muitas áreas é comum a legislação já dar conta das questões, só que a legislação não ser aplicada adequadamente. Isso vale também para a publicidade voltada para as crianças? No campo específico da publicidade, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Tem o artigo 36 que fala que a publicidade não pode ser mascarada, clandestina, ela tem que ser facilmente identificável como publicidade pelo seu receptor. Em outras palavras, a pessoa que recebe a publicidade tem que facilmente olhar para aquela publicidade e falar isso é uma publicidade, entender como publicidade. A criança por volta de 6, 8 anos de idade, ela não consegue fazer essa distinção. Nós temos também o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a publicidade abusiva e exemplifica como abusiva a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança. No que a gente precisa ainda avançar? Eu acredito que no Poder Judiciário as coisas têm avançado muitíssimo bem, até no âmbito do Legislativo a discussão está muito mais amadurecida, mas ainda no campo do setor empresarial, ainda que nós tenhamos algumas empresas que saiam na frente, que tenham propostas interessantes, a grande maioria das empresas, elas só vão parar de fazer o que elas fazem da forma como elas fazem hoje, se elas forem obrigadas, e obrigadas de uma forma muito forte, né? Então, falta uma responsabilidade do setor empresarial, não de todas, claro, né? Mas de muitas, no sentido de observar que elas fazem parte do problema, mas que elas podem fazer parte da solução, porque elas também fazem parte da sociedade. Você viu na reportagem que algumas pesquisas são realizadas para entender os impactos da publicidade em crianças. São várias as questões abordadas: incentivo à violência, a adultização das crianças, padrões de beleza e principalmente a questão do consumismo. E aí eu gostaria de saber a sua opinião. As propagandas voltadas para as crianças deveriam ser totalmente proibidas ou apenas repensadas, né? Essas propagandas deveriam ser feitas de um modo diferente? Conte pra gente o que você pensa pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Lembrando que nós estamos ao vivo pela página no Facebook da TV Poços, facebook.com/tvpocos. Eu espero o seu comentário. É um assunto bastante interessante para a gente comentar hoje, né, Larissa? Primeiro, respondendo a pergunta, na minha opinião, não acredito que a gente deva acabar com as publicidades que são voltadas para as crianças, mas sim repensá-las, né? A gente conversava nos bastidores muito sobre essa questão de que sim, é possível você criar um conteúdo que seja educativo para as crianças, que incentive pontos positivos para as crianças e não necessariamente as questões como consumismo, enfim, padrões de beleza, que é o que a gente vê hoje. Nós falávamos também que hoje as crianças, e você vai ver no segundo bloco uma reportagem sobre isso, que hoje as crianças têm um
poder de influenciar a família de uma maneira muito forte em relação à questão da compra, principalmente por conta da publicidade. Eles vêm, muitas vezes não têm a capacidade de entendimento ou o pai muitas vezes não vai ter recursos para comprar aquilo, ou enfim, às vezes não é um brinquedo legal para a idade dele, ele quer, e ele às vezes não tem essa capacidade de julgamento. Então eu queria que você falasse o que você pensa a respeito. Vamos lá. Bom, eu acho que o que está muito por trás, né, dessa mensagem transmitida pela publicidade é não frustração, né? Então, eu preciso adquirir determinado produto, eu tenho que comprar, eu tenho que entrar dentro de um padrão, porque dessa maneira eu serei feliz ou completo. É muito isso que a publicidade tem transmitido. E, na verdade, a partir do desenvolvimento da criança, nós entendemos que ela precisa dos limites e dessa frustração para que ela possa aprender a lidar com as adversidades da vida, né? Então, vem a publicidade e diz ao contrário, né? Então, sim, eu entendo que é possível pensar, né, na televisão e pensar nessa adequação, né? Porque pode ser que a televisão ela seja educativa e ela transmita valores positivos para a criança. Algo que você falou que é muito interessante, essa questão, né, do ter para você ser. O que eu entendo muitas vezes quando você assiste um comercial voltado para as crianças, inclusive foi proibido uma palavra, por exemplo, compre batom, daquela famosa propaganda que todos nós já conhecemos, né, enfatizando que você necessita comprar, que você precisa ter. Acredito que hoje a publicidade ela vem muito nesse sentido. E aí, para uma criança que está ali começando a entender a questão de valores e tudo mais, você ensinar para ela que para que ela esteja inserida no meio social, para que ela seja legal entre os amiguinhos, ela precisa ter algo, eu acho, isso é o que realmente me preocupa. E aí eu acho que é um trabalho que os pais têm que ter em relação às suas crianças. A gente sabe, nós falávamos também que hoje, e isso não é uma crítica aos pais, que fique bem claro, a gente sabe que hoje o mundo é muito corrido, os pais precisam trabalhar, às vezes não tem tanta atenção necessária aos filhos, apesar da gente saber que é de extrema importância, né, essa ligação entre a criança e a família, e a gente sabe que às vezes, né, as crianças ficam ali, são cuidadas, né, pelas TVs, então acho que tem que ter esse cuidado sim, por mais que seja difícil a vida, por mais que seja corrido, por mais que você tenha o seu trabalho, acompanhar o que as crianças estão fazendo na internet, assistindo na TV, ter esse controle é muito importante. Justamente porque eu entendo que o prejudicial é impedir a reflexão, que não se pense sobre aquilo, né? Então, se a criança está diante da TV, diante de qualquer estímulo da publicidade, é importante que os pais permitam que essa criança reflita, né? Não só do lado da publicidade, que deve ser repensado, revisto, mas também a conduta dos pais, que dão o limite e também insiram essa criança num sistema educacional que ela possa refletir sobre os próprios atos. Nós falávamos também que a criança tem o direito, né? O direito à publicidade, a assistir a alguma coisa, enfim, eu entendo que ela tem o direito e a gente bate muito nessa tecla, nós falávamos no outro programa, na outra oportunidade, que sim, a criança ela tem discernimento, ela entende algumas coisas, mas não é tudo que ela vai entender. Então, apesar dela ter o direito, a gente tem que tomar certos cuidados. E aí foi o que eu disse, a família, né, estar em contato e tentar entender o que está acontecendo. Como você disse, você frisou de uma maneira muito interessante, não só no que está assistindo na TV, é o que está acontecendo na escola, no dia a dia, o bate-papo com o seu filho e muitas vezes acabar com aquele distanciamento, né? Eu sou o pai, eu sou a mãe, enfim, você é meu filho, eu mando, você obedece. Eu acho que o mais importante, pelo menos na minha opinião, e aí você me corrija se eu estiver errada, fica tranquila para isso, é você criar esse vínculo com o seu filho. Ele tem que entender o porquê que está errado. Muitas vezes a criança não entende, não, você não vai fazer isso, por que não? Mas o porquê não? A criança tem a capacidade de compreender isso também. Sim, ela pode compreender, ela pode distinguir, né, dependendo da fase em que ela se encontra, mas ela ainda precisa do adulto. Né? Por isso que nós entendemos a criança enquanto vulnerável ainda. Ela precisa ser protegida integralmente e não só por parte da família, né? Mas
por parte da sociedade e do Estado. E também quando a gente pensa na publicidade, também tem que pensar nessa proteção da criança, né? Então, sim, é conversar e permitir que essa criança fale, mas ela ainda precisa de recursos que os adultos têm e ela ainda não tem. Agora, outro ponto que eu queria abordar em relação a essa questão da publicidade voltada ao público infantil, principalmente em relação aos padrões de beleza. A gente vê que são padrões muito duros, e principalmente para crianças. Eu já ouvi minha sobrinha, uma vez ela me disse, tia, eu não sou bonita porque eu sou gordinha. E peraí, e aí onde ela entendeu isso? A gente tem o caso, a gente sempre cita que é um caso que chama muita atenção, que é a questão da Barbie. Primeiro que, se a gente for pegar o padrão de beleza da mulher brasileira, não tem nada a ver com o padrão de beleza da mulher norte-americana. Segundo, nós falávamos, não é uma boneca, não é um bebezinho, é uma mulher. Uhum. Então, você está incentivando outras coisas. Então, esses padrões me preocupam muito, principalmente em relação às meninas. Assistirem aquilo, tentarem ser algo que elas nunca serão, porque não é um padrão de beleza nosso. Aliás, o nosso padrão é algo muito miscigenado, porque o nosso povo é muito miscigenado. Então isso me preocupa e acho que a gente tem que tomar muito cuidado de, você só é bonita se você tiver o cabelo assim, se você tiver o corpo assim, se você for dessa maneira. E começa desde pequeno, porque para uma criança de 5, 6 anos ter esse entendimento e dizer isso, é porque em algum momento isso foi dito a ela ou ela está assistindo alguma coisa que prova totalmente ao contrário. Uhum. Sim, isso faz parte da transmissão de valores, né? Não só na publicidade, mas a nossa sociedade também reflete isso, né? E então, são construídos alguns padrões e quem foge a esse padrão é como se sentisse vergonha do corpo ou das inabilidades, justamente porque esses padrões são inacessíveis. Então, é uma tentativa de venda de produtos para se chegar a um padrão ilusório, né? Então, voltamos um pouco no início do programa, quando falamos da frustração. Então, as pessoas se frustram e compram cada vez mais, com a ilusão de que um dia elas serão totalmente satisfeitas. Mas isso é uma ilusão, né? Não existe um padrão perfeito, né? Na verdade, é importante que as pessoas reflitam sobre si mesmas, porque é um padrão ilusório. E aí a gente volta na questão do consumismo, que é o acreditar que quanto mais eu comprar, quanto mais eu tiver, eu vou conseguir alcançar esse padrão. E isso começa desde criança. E aí reflete na vida adulta, e a gente sabe disso, é possível a gente observar, né? A gente percebe, por exemplo, em tempos de crise. Qual a indústria que não tem crise em nenhum tempo? É o setor da beleza, enfim. Os salões estão sempre cheios, você vê a indústria de cosméticos sempre está crescendo, e aí a gente fala, um padrão de beleza, mas cada um tem uma beleza, e se a gente for tentar se inserir nesse padrão, a gente sabe que o sofrimento é grande e que isso pode causar diversos problemas ao longo da vida e problemas graves, inclusive de saúde. Por isso que a gente pensa nessa transmissão de valores desde a infância, né? As crianças saberem lidar com a frustração e saberem lidar com a alteridade, que são as nossas diferenças, né? Seremos sempre diferentes uns dos outros. E a diferença é o que tem mais valor, né? É o que completa um ao outro. E se a gente for observar, parece que nos últimos tempos é tudo isso que a gente tem feito de diferente. Não, peraí, vamos ser todos iguais, todos bem padrões. Se você for numa balada hoje, você vê as meninas todas vestidas da mesma forma, parece que colocaram assim no padrão, saiu todo mundo igual. E aí, cadê o diferente? E cadê as diferenças? A gente está nessa questão, a gente tem falado tanto de intolerância, de preconceito, e parece que quando a gente está falando sobre esse assunto, surge isso também. O diferente é legal, o ser diferente é interessante. Imagine se todos nós fôssemos iguais, se todas as crianças seguissem o mesmo padrão, enfim, seria uma sociedade extremamente chata. Acho que são essas diferenças que fazem, né, tudo ser mais interessante, mais legal. Imagine se eu e Larissa fôssemos pessoas exatamente iguais, com o mesmo pensamento, não estaríamos nem debatendo. Sim. Eu até elogio o programa hoje, porque a gente pensar em diferença, em alteridade, é refletir sobre isso, né? Não só a criança sentar, ou mesmo o adulto sentar em frente à TV e ser um simples passivo, né? É poder pensar sobre aquilo, né? Sobre aquilo que assiste, sobre os lugares de onde participa, né? Reflexão sempre.
É o essencial. Legal, Larissa, eu vou chamar um breve intervalo e aí eu vou trazer uma outra reportagem falando sobre esse poder, né, que as crianças têm sobre suas famílias em relação à questão do consumo. Eu volto rapidinho, você pode participar com a gente pelo 9983-3240 e pela nossa página no Facebook, facebook.com/tvpocos. Eu volto já, é rapidinho. Restaurante Souza, o melhor da comida caseira. Self-service à vontade com opções de grelhados e nas sextas-feiras venha saborear uma deliciosa feijoada. No nosso cardápio você pode confiar, pois é supervisionado e preparado por uma nutricionista. Restaurante Souza é credenciado pelo PAT e atendemos empresas de toda a cidade. Disque Marmitex 37143826. Restaurante Souza, servindo qualidade para a sua mesa. Rua Hélio Dominguete 101, Vila Olímpica, próximo ao Ronaldão. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. A Elin Materiais Elétricos trabalha com comércio de peças para toda a parte elétrica de residências e empresas, cabos elétricos, lâmpadas, tomadas e muito mais. No mercado desde 2009, a Elin Materiais Elétricos é referência de qualidade e compromisso em Poços de Caldas e região, sempre tendo como principal objetivo o respeito e bom atendimento ao cliente. Aqui na Elin, nós cobrimos o seu orçamento. Venha nos visitar. Estamos localizados na Avenida Ubirajara Machado de Moraes, número 9, bairro Aparecida, 3722-7664, 3722-1913. Pizza? Qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável, ingredientes da melhor qualidade, além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Venha ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. Adquirir seu certificado digital ficou fácil. Conheça a CD Fácil, certificação digital. Somos vinculados à Digital Sign Certificadora, uma joint venture de 3 grandes empresas multinacionais com tradição nos mercados onde atuam. Conheça as melhores ofertas de certificados digitais com preços especiais. Atendemos com excelência suas necessidades, fornecendo a assinatura digital correta para a sua aplicação. Ligue agora mesmo ou acesse cdfacil.com.br. Matriz em Poços de Caldas. Já reservou um tempo essa semana para se cuidar? Venha conhecer o Espaço Lumina. Acesso facilitado, equipamentos de última geração, depilação a laser, lipossom, radiofrequência, carboxiterapia, mesoterapia, luz intensa pulsada, botox, preenchimento, peelings, tratamentos para microvasos, tratamentos para manchas, celulite, estrias e gordura localizada. Ligue e marque sua visita. 35998260118 ou 38991998328 ou venha nos visitar na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 46, Parque Vivaldi Leite Ribeiro. Pulsat Sky traz uma super promoção. Agora você pode ter Sky na sua casa por apenas R$12 no plano pré-pago. Chegou a sua vez de ter a melhor programação na sua casa. E aproveite ainda para comprar lâmpadas LED a partir de R$14,99. Protetor eletrônico por R$59,90. Suporte para TV só R$24,90. Duchas a partir de R$49,90. E antenas a partir de R$19,90. A Pulsat também trabalha com parabólicas. Pulsat Sky, Rua Marechal Deodoro 139 Centro, 3537226524. Na Confraria da Coxinha você vai encontrar os melhores mini salgados de Poços de Caldas e região, todos em formato de coxinha e com os mais variados recheios. Coxinha de picanha, de abóbora, coxinha de brócolis. Venha experimentar. Mini churros e coxinha trufada você também encontra na Confraria da Coxinha. Faça sua encomenda e surpreenda seus convidados. Rua Assis Figueiredo, número 720, esquina com a Rua Pernambuco. Telefone 3721-7548. Confraria da Coxinha. Aqui tem mais recheio.
Você que procura um espaço adequado e especializado para a terceira idade, venha conhecer o Residencial Novo Tempo. Temos uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e educador físico. Instalada num grande espaço verde, oferecemos atividades recreativas, pista de caminhada, sala de TV e jogos, piscina coberta e aquecida, além de agradável convívio social e familiar. Venha nos conhecer. Rodovia SP 350, quilômetro 268,5, São José do Rio Pardo, São Paulo. Fone 19 98937 4169. Residencial Novo Tempo. O melhor da vida é agora. Voltamos com um ponto de vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio a Larissa Canhani, ela é psicóloga, e nós estamos falando um pouco sobre a publicidade voltada ao público infantil. E aí a nossa pergunta é justamente essa: você acredita que não deveria ter publicidade para esse público específico, ou ela deveria ser de uma maneira diferente para se adequar ao público? Eu gostaria de saber o que você pensa a respeito pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Para você entender um pouco mais sobre este tema, nós preparamos mais uma reportagem que comprova essa influência. 80% das decisões de compra das famílias são tomadas com influência das crianças. Laís admite que muitas vezes acaba cedendo aos pedidos da filha de 5 anos. Tudo que ela vê na televisão quer que a mãe compre. Mãe, fulano lá na escolinha tem e eu não tenho. Então a gente fica com o coração apertado e a gente acaba dando para ela, né? No Brasil, a publicidade na televisão é a principal ferramenta do mercado para a persuasão do público infantil. As crianças brasileiras passam, em média, 5 horas por dia em frente à telinha. E aqui na casa de Laís não é diferente. Enquanto a filha passa um bom tempo em frente à TV, ela se dedica aos afazeres do lar. As crianças chegam a participar de 80% das decisões de compra em uma família. Um levantamento do Instituto Alana indica que em 60% das compras de automóveis, por exemplo, os pequenos são consultados. Para este publicitário, os profissionais da área precisam discutir mais os modelos de propagandas dirigidas às crianças. Algumas regras já existem. Destaca-se aí a proibição do uso do imperativo na propaganda, né? Então, propagandas como aquela famosa propaganda do batom, compre batom, esse tipo de apelo nas propagandas passou a ser proibido, ou seja, o uso do imperativo na propaganda para o público infantil passou a ser uma proibição. Outro exemplo é o tratamento do público infantil, traçando uma relação de inferioridade de um consumidor para com o outro. A exemplo daquela propaganda antiga também das tesourinhas da Mickey e do Minnie, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Ela vê uma propaganda, por exemplo, de uma boneca cara, e ela pede, mãe, me dá. Se o pai e a mãe chegar para essa criança e dizer, olha, a gente não pode dar porque é muito caro, vamos fazer uma troca, vamos pensar numa boneca mais barata, ou então não dá para dar no Natal, mas quem sabe o ano que vem, quem sabe se você sair bem na escola. Então, é saber fazer mesmo essa troca com a criança. Eu acho que a reportagem ela traz um pouco sobre o que nós abordamos durante o programa, principalmente sobre a questão dos limites, né? Não é negociar com a criança, é fazer com que ela entenda o porquê ela não vai ter esse brinquedo ou porque não é esse momento, enfim. Só que o que eu percebo muitas vezes é que as famílias acabam cedendo muitas vezes por um motivo de culpa. Era o que nós falávamos, a criança fica mais tempo junto com a TV do que muitas vezes com os pais. Então, naquele sentimento, eu preciso de alguma maneira suprir isso que eu estou deixando de fazer no dia a dia e volto a frisar mais uma vez, não de uma maneira faço isso porque sou uma pessoa ruim, porque não sou uma boa mãe ou porque não sou um bom pai, mas às vezes por essa falta, né, que eles têm no dia a dia dessas crianças, eles acabam suprindo com muitos presentes, muitos brinquedos, e a criança também acaba perdendo esse discernimento. E quando escuta um não, a gente sabe o que acontece. Uhum. Sim, eu entendo que essa ação dos pais, essa ação compensatória, ela é extremamente prejudicial à criança, né? Então, os pais eles se culpam por algo ou pela ausência e tentam suprir isso com objetos. Né? Isso, para a criança, transmite valores errôneos, né? E torna as relações precárias. Não é disso que a criança precisa, ela precisa de educação, limites e afeto.
né? Se esses pais também podem conversar com a criança sobre isso, né, e fazer com que o tempo que eles estão juntos seja um tempo de qualidade, isso que é o essencial para a criança. Eu acredito também que você tocou num ponto interessante, não é muitas vezes você passar o dia inteiro com a criança e você não conseguir dar atenção para ela. Se você tem um tempo curto com essa criança, porque a vida exige muito, né, o trabalho, enfim, o pouco tempo que você tem com ela, que seja um tempo bom, um tempo que você converse, que você escute, que você procure saber tanto o que ela está sentindo, o que ela está fazendo. O meu pai e a minha mãe, principalmente meu pai, sempre trabalhou a vida toda, mas sempre foram muito presentes, de olhar caderno de escola, a gente imagina, isso não faz diferença? Faz sim, a criança se sente amada, abraçada, a criança não gosta de ouvir não. Pode ser que talvez ela não goste, mas ela precise, né, desses limites. E lá na frente, você agradece. Eu agradeço muito os nãos que eu já ouvi, e principalmente na adolescência, que você acha, não, eu quero isso, quero fazer aquilo, e você escuta os nãos, você acha que o mundo está acabando e que ninguém gosta de você. Lá na frente você enxerga essas ações, você observa tudo isso de uma maneira muito diferente e de uma maneira muito positiva. Será que talvez eu não tivesse escutado esse não, poderia ter sido diferente? Enfim, de uma maneira negativa, muitas vezes. E acredito que esse posicionamento firme também. Quando a decisão for não, manter essa decisão. Porque a partir do momento, a criança ela entende, ela faz birra, ela tenta, né, fazer com que os pais mudem de decisão. Se todas as vezes você acaba cedendo, ela vai entender que, bom, peraí, se eu fizer essa ação, se eu agir dessa maneira, eles vão ceder e eu vou conseguir o que eu quero. Não é ser ruim, mas é se manter, né, firme numa posição. Sim. Como nós já falamos aqui no outro programa, o não é necessário, né? Ele organiza a criança. Na verdade, essa liberdade excessiva, né, a criança ser exposta e os pais serem muito permissivos, isso é invasivo à criança. Ela não consegue se organizar, porque ela ainda não tem discernimento de avaliar o que pode ou não. E quando tudo pode, isso para a criança é um pouco conflituoso, né? E os pais, eles também, não só os pais, mas eu entendo que esse sistema televisivo, é importante que eles compreendam que a criança ela não tem que ser vista somente como um consumidor, né? Mas a criança ela precisa brincar, ela precisa de relações sociais, ela precisa ocupar outros espaços, não só ficar em frente à TV, né? Ela precisa ir ao parque, ela precisa de outros ambientes, né? Isso faz parte da construção subjetiva da criança. Ok, eu vou ler as participações então. Larissa, a gente já está com o tempo quase estourando. O Guilherme diz o seguinte: eu acho que tem determinadas propagandas que crianças não deveriam ver, porque além de ter propagandas indecentes, há também propagandas violentas que ensinam coisas que não prestam para essas crianças, sem contar propagandas incentivando o consumismo, e penso também que crianças deveriam participar e assistir conteúdos mais decentes. Eu acho que a gente falou da questão da qualidade, né? Não é deixar de ter a publicidade ou deixar de ter o desenho, enfim, mas procurar coisas que sejam mais educativas. Vamos lá para a participação do Renan. Deveriam ser repensadas, assim como a indústria voltada para a criança deveria repensar seus valores. Uma boneca custar R$400 e suas fraldas mais caras que as fraldas para o meu bebê é um verdadeiro absurdo. Concordo com o Renan. Sim. E muitas vezes os pais eles deixam de adquirir alguma coisa necessária para comprar um brinquedo que tem esse valor tão alto, né? Então é também os pais saberem discernir isso, né? Os pais que têm que saber. Né? Temos a participação da Tereza, deveriam ser repensadas. Existem inúmeros canais no YouTube, por exemplo, que incentivam o consumismo sem limites. A gente sabe que sim, existem esses canais. A Mariângela disse que criança deve simplesmente ser criança. E quem ensina valores e impõe regras são quem as educa e cria. Isso, concordo plenamente. Vamos lá, temos a participação da Larissa. Não acredito que deveriam ser repensadas porque não vejo em nenhum mal. Além de que as crianças só fazem os que os pais permitem. Eu entendo a participação, mas eu entendo que muitas vezes também a criança ela tem esse poder em cima dos pais. Não são todos os pais que vão conseguir, né, ter esse processo de discernimento, de dizer não, isso é correto, isso não é correto.
enfim, por isso que eu acho que sim, devem ser repensadas. Sim, né? Quando tem esse poder da criança sobre os pais, na verdade existe uma inversão aí dos papéis, né? Uhum. Se a criança ela consegue definir o que vai ser comprado ou não, então ela está no lugar dos pais. Na verdade, ela ocupa uma função que não é dela. Temos a participação da Camila, não faz mal a ninguém, então parar por quê? Não é parar, é repensar, né, Larissa? Isso, é uma espécie de reformulação, né? Algo que seja mais instrutivo à criança, né? Temos a participação da Juliana para finalizar. Acho que para acabar com a publicidade infantil é necessário extinguir tudo que esteja relacionado a crianças, pois pelo simples fato de assistir um desenho, na mente de uma criança se materializa a imagem de algo relacionado àquilo, como por exemplo um boneco ou uma roupa, ou seja, sempre fomos escravizados pelo capitalismo. As crianças são também, na minha opinião, consideradas filhas do capitalismo. O que você pensa a respeito? Bom, existe uma influência, sim, eu entendo, mas a criança, ela, né, vamos pensar a criança também como um sujeito de direitos e ela tem o direito à informação, né? E assistir programas, até por isso que a gente repensa essa programação infantil nessas redes. Mas é importante que ela tenha acesso a isso, né, e que os pais a limitem, mas que ela tenha acesso a algo de qualidade. Ok, Larissa, queria agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigada. Espero recebê-la mais uma vez em outras oportunidades. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para você aí de casa que nos acompanhou. Foi um prazer contar com a sua participação, muito bacana. Eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã com mais uma edição do Ponto de Vista. Até lá.